Fala pessoal do Facebook, como é que vocês estão? Bom dia, Deus abençoe vocês. Estamos aqui uma vez mais para trazer uma reflexão em um texto que eu quero trazer a lume nessa manhã de quinta-feira, 10/8/2023, 10 horas da manhã. Eu quero trazer uma reflexão para os irmãos que posteriormente irão ver esse vídeo, acompanhar, que eu creio que é algo bastante pertinente para os nossos dias. Eu estou aqui com minha Bíblia em mãos, Bíblia King James, é a tradução que eu tenho em mãos aqui. Eu quero refletir com os ouvintes nesta manhã acerca do texto que está em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 11 em diante, que diz assim: Pois me tem sido declarado a respeito de vós, irmãos meus, pelos que são da casa de Cloe, que há contenda entre vós. Agora digo isso a cada um de vós que diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? É o texto que nós temos por base nessa manhã para tirar uma reflexão. E como eu disse aqui a princípio, é um texto bastante pertinente para os nossos dias, porque eu creio que a confusão e a contenda que está acontecendo na igreja de Corinto seja a mesma que acontece no nosso meio nos dias de hoje, não é? Quando a gente vê aqui no contexto de Corinto as pessoas completamente confusas, não é? Partidaristas, e tinham alguns pregadores como de estimação, não é? Como um pregador predileto, a qual eles gostavam muito. Isso é decorrente de quê? Naturalmente, quando a gente vai para o cenário de Corinto, as cidades como Corinto, Atenas, o contexto grego em si é um contexto bastante pagão, né? E também Corinto é o berço da filosofia, que tinha ali seus grandes filósofos, Platão, Aristóteles e outros mais. E era muito comum em Corinto, nas praças públicas, não é? Em qualquer ponto que pudesse se reunir alguém, os filósofos ficavam falando, arrotando as suas filosofias ali, e às vezes mais de um, e debatendo um com o outro as suas filosofias. E acabava que as pessoas de Corinto tinham ali os seus filósofos prediletos, tinha aqueles que tinham por referência aquele filósofo bastante eloquente, que tinha uma oratória mais contundente. E o cenário de Corinto era exatamente isso, né? E quando eles se convertem, vão para o cristianismo, eles carregam consigo esse modo de reverenciar pessoas, de trazer consigo essa veneração a pessoas, vamos dizer assim. Por isso que está aqui em Corinto, no texto a qual eu disse, que eu li aqui para vocês, esse partidarismo na igreja. Uns dizendo que é de Paulo, outros dizendo que é de Cefas, né? Outros dizendo que era Apolo, que historicamente nos deixa entendido, e biblicamente também, que era um grande orador da palavra de Deus. E os coríntios estavam trazendo contenda entre si porque tinha esse partidarismo, né? Essa briga, pensando eles que tais homens poderiam de si mesmos trazer alguma coisa de muita relevância. E obviamente que, trazendo para o cristianismo, trazendo para a palavra de Deus, sabemos que nada somos de nós mesmos, nada temos de nós mesmos. Tudo aquilo que nós temos no tocante, seja a pregação da palavra, alguma habilidade, algum dom específico, só temos porque, obviamente, é Deus quem nos dera, é Deus que nos constituiu, né, oradores, professores, ensinadores, pregadores e assim sucessivamente. Mas o que eu observo aqui no tocante a esse problema de Corinto
parece que é algo atemporal, né? Porque hoje a gente sofre, a gente vê também a mesma problemática. A gente, nos nossos dias, no contexto eclesiástico, a gente vê pessoas debitando na conta de pregadores algo que, na verdade, é apenas habilidade e um dom a qual não é deles. E as pessoas acabam dando a pessoas uma glória, uma honra a qual não merecem, não é? A qual não está, de certa forma, destinada a quem deveria ser destinado, que é somente a Deus, o Deus Todo-Poderoso. E qual que é o perigo disso? O perigo disso é de você dar a pessoas a glória a qual não são delas, né? Diversas vezes, né? A gente faz congressos por aqui, fazemos festas de igreja por aqui, não é de comum, não é? É muito comum os membros chegar até a gente e falar assim, Romerito ou fulano de tal, quem que você achou que foi o melhor? Quem foi o melhor para você? Quem foi o melhor pregador do congresso? Melhor pregador do congresso. E nessa estima aí, você acaba debitando na conta de homens mortais, né, de homens meros pecadores, como todos nós somos, né, devido ao pecado original, você acaba debitando nas costas de homens uma reverência, não é, uma credibilidade a qual nós não merecemos. Mas é um problema que a igreja hoje está enfrentando. Colocar nas costas ou na conta de homens mortais um resultado que, na verdade, é Deus quem traz o resultado. É Deus em quem faz. Então, se tinha um partidarismo na igreja de Corinto, eles trazem consigo esse estilo pagão, assim como eles reverenciavam os filósofos da sua época, quando eles se convertem, parece também que eles estão trazendo esse costume para dentro da igreja, para dentro do cristianismo, de reverenciar homens, não é? Oradores, ou aqueles que tinham uma oratória bastante contundente, ou aquilo que eles gostavam. E, na verdade, o cristianismo não é assim, né, que funciona, e Paulo vai exortá-los a pensar diferente, não é? A agir diferente. E, mediante a isso, eu digo para cada um de vós tomar cuidado com isso. Você acabar debitando na conta de homens o resultado em um contexto de culto, não é? Na igreja ou em qualquer área do sistema eclesiástico. As pessoas têm a incumbência, né, de fazer isso constantemente. Por exemplo, fazem-se um congresso, fazem-se festas de igreja, principalmente na festa de temática de avivamento. E eles crerem, olha a mentalidade para você ver, eles acham que se chamar tais pregadores, né, com renome, ou que na visão deles tem um costume de trazer um poder de Deus, eles acham que trazendo esses homens vai acontecer alguma coisa. Porque na sua ignorância, eles chamam tais pregadores, pensando que tais pregadores verdadeiramente têm poder de fazer ou acontecer alguma coisa dentro da igreja. Não é? Aí move todo o povo a uma festa específica, move todo o povo a um evento específico e acaba debitando nas contas ou na conta desses meros mortais pregadores algo que eles pensam ser devido às suas oratórias ou pensando que realmente eles têm poder. Engana-se quem pensa assim, não é? Engana-se quem pensa assim. E na verdade, eu vos digo com toda certeza, a maioria das vezes, nesse conceito, ou nesse contexto de culto, ou nesse contexto de congresso, ou até mesmo nesse contexto de festa, o que na verdade as pessoas pensam que estão sentindo, pensam que é poder, na verdade nada mais é do que uma força de persuasão produzido pela habilidade e pela oratória de quem está falando. Eu vou repetir. Às vezes, ou a maioria delas, nesses cultos, congressos, festas, principalmente no que tange a temática avivamento,
o que as pessoas pensam chamar de poder, o que as pessoas pensam sentir, nada mais é do que derivado de uma oratória ou habilidade de um pregador. Porque a ação de Deus, né, aquilo que Deus pode fazer em um contexto de culto, aquilo que Deus pode fazer em um contexto de festa, né, de igreja normal, é totalmente dependente do Senhor dos Exércitos. Totalmente dependente da ação do Espírito Santo. Engana-se que se você chamar tal pregador, ou que ele tem fama de trazer avivamento e vai trazer avivamento, digo com toda certeza, isto não é avivamento. É bem provável que você foi emocionado pela tonificação e pela oratória a qual esse pregador produziu naquele momento. Eu falo isso, queridos, eu prego desde 2010, né, começando a pregar em células, começando a pregar em bocas de fumo, em casa de recuperação, em igrejas também. Né? Então vai fazer quase 13 anos que eu estou nessa caminhada e eu tenho experiência bastante para falar o que eu estou vos falando aqui. Né? Nessa caminhada que eu estou, presenciei muitos cultos, muitos congressos, muitas festas, em que, humanamente falando, aconteceu alguma coisa, né? Pessoas se emocionaram, disseram que tiveram um grande avivamento no tal evento, mas quando procurou essas mesmas pessoas que se jogaram no chão, que choraram, que pularam, que rodaram, quando procurou essas mesmas pessoas na mesma semana em uma escola dominical, elas não estavam lá. Quando procuraram elas em um culto de doutrina, elas não estavam lá. Até mesmo nos cultos de orações, elas não estavam lá. Então, isso prova que elas não foram avivadas. Porque se elas tivessem sido avivadas, não é, mediante ao culto que aconteceu, elas amariam estar em um culto de ensino. Elas amariam estar em um culto de doutrina. Elas amariam estar continuamente na igreja. Prova que elas não foram avivadas. E sim, elas foram emocionadas através da eloquência e da oratória de um pregador que tem a habilidade de fazer. Por isso que você vê, né, nesses cultos, por exemplo, os pregadores fazendo de artimanhas, tipo o quê? Eu vou contar até 3. E quando eu contar até 3, o Espírito Santo vai manifestar de uma forma poderosa. 1, 1,5, 2. Teve um recentemente que veio um grande congresso aqui na nossa região, né? O mesmo contou de 1 minuto para baixo. 59, 58, 57, 56. Quando chegou nos segundos finais, 3, 2, 1, 0. Agora receba! O Espírito Santo tem que se virar para encher o povo daquilo que eles pensam que o Espírito Santo tem que encher. É isso aí que nós estamos produzindo. Essa reverência exacerbada, essa adoração, essa dependência desses homens renomados. O resultado é isso aí. Normalmente os mesmos vão levar em seus bolsos 1.000, 2.000, 3.000, né? Se não for mais. Porque exatamente colocaram tais pessoas como evidência. E acreditaram, né, e acredito até hoje, que tais pessoas têm essa habilidade porque realmente elas são homens de Deus. Ou seja, não é o Espírito Santo. Eu tenho que chamar tal pregador porque ele tem o poder. Ele tem o poder de trazer. Ele tem o poder de trazer o avivamento. Ele tem o poder de batizar com o Espírito Santo. Não, meu querido. A Bíblia diz que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Não é isso que João vai dizer? Eu vos batizo com água. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com Espírito Santo. Está na Bíblia. É bem claro. Então, não existe aquele que tem habilidade. Não existe aquele que seja santo o suficiente que for.
Não existe aquele que tem uma oratória ou aquele que você pensa ter grande habilidade, que ele tem poder de trazer o Espírito Santo. Porque o batizador com o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, se você tivesse mesmo avivada, você amaria estar nos estudos, nos ensinos, né? Recentemente até falei na igreja de um amigo meu, o seguinte: se a gente tivesse o mesmo empenho, se a gente fizesse o mesmo esforço que a gente faz para trazer pregadores em festa, né, do contexto de temática de avivamento, chamar pregadores renomados, como a gente tem o esforço de fazer, né, faz cantina, faz eventos para ganhar recurso para pagar tais homens, faz todo tipo de, né, qualquer tipo de circunstâncias, se esforça, os líderes de jovens se esforçam, se esmeram, o pastor quebra a cabeça, não é, para trazer tais pessoas, e a pessoa vem. Se nós tivéssemos esse mesmo esforço, se nós tivéssemos esse mesmo empenho em conduzir as pessoas no ensino, em conduzir as pessoas a virem à escola dominical para aprender a exposição do texto bíblico, para aprender a exposição da palavra de Deus, você pode ter certeza que a igreja dos nossos dias estaria completamente diferente. Você pode ter certeza que experimentaríamos o verdadeiro avivamento. Somos nós mesmos, é o povo mesmo que produz tais homens, tais pregadores, que eles mesmos pensam ser alguma coisa. Eles mesmos pensam ser estrelas. Eles mesmos pensam ser ou ter notoriedade. Mas não. A Bíblia diz que é Jesus. A Bíblia diz, Paulo especifica dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Atos capítulo de número 10, e Pedro começa a expor acerca de Jesus que morrera, ressuscitou dentre os mortos e está sentado à destra de Deus Pai, e provando para os da casa de Cornélio que ali estavam, que ele é o Cristo. Perceba, Pedro não chamou ninguém à frente depois de um discurso. Pedro não contou até 3 para que o Espírito Santo pudesse se manifestar. Pedro não usou de nenhuma força de persuasão humana para que o Espírito Santo pudesse se manifestar. Não. O texto nos revela que Pedro estava falando apenas de Jesus. E quando Pedro falava de Jesus, o texto bíblico de Atos 10, lá para o versículo 44 em diante, diz assim: enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo de Deus caiu, e toda a casa de Cornélio foi cheio do Espírito Santo de Deus, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus lhes concediam que falava. Pedro não usou nenhum tipo de retórica, de força de persuasão, de homilética ou arte de falar. Ele apenas expôs a verdade. Quando você expõe a verdade, o Espírito Santo de Deus está presente. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio queria se inclinar a Pedro para adorá-lo, a Bíblia diz que imediatamente Pedro diz: levante agora, Cornélio. Eu sou homem igual a você. Somente Deus Todo-Poderoso é digno de honra, é digno de glória e é digno de toda adoração. Por isso, finalizando aqui as minhas palavras, puxando o gancho aqui do texto de Corinto, a problemática da igreja de Corinto, a igreja partidarista, uns diziam eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Cefas, não, eu sou de Apolo, dizendo assim, não, eu acho que Paulo é melhor do que Pedro. Não, eu acho que Pedro, fundador,
da escola apostólica, eu acho que ele é melhor do que Apolo. Não, Apolo, pela sua oratória, eu creio que é melhor. E outros diziam que era de Cristo. E esses eram os piores. Porque quando eles diziam que eram de Cristo, na verdade eles estavam dizendo, eu sou de Cristo, aquilo que eu entendo de Cristo, de mim mesmo eu vou seguir, eu não obedeço ordem e pastor e líder nenhum. Eu sou meu próprio guia. Era pior do que os outros. E infelizmente, a igreja brasileira nos nossos dias, né, acaba dando notoriedade a homens, pensando que homens podem fazer alguma coisa. E o que eu fico triste é que os próprios, aqueles que têm incumbência de pregar a palavra, aqueles que têm incumbência de levar Cristo às pessoas, eles se deixam ser influenciados, eles se deixam ser adorados, eles se deixam ser reverenciados, porque eles gostam disso, eles vivem disso. E isso é um perigo. Porque quando você prega para o público, às vezes você tem que se esforçar humanamente falando para persuadir o público, porque disso vem o seu sustento, disso vem a sua agenda, disso vem, não é, o seu sustento. Se você dependesse de Deus, se você dependesse completamente de Deus, você apenas fazia exposição da palavra, do texto bíblico, e mesmo que o povo não gostava, porque você não prega para o povo gostar, você não prega para agradar. Não é isso que Paulo diz aos Gálatas? Não é? Se eu fosse falar para agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Não é isso? Então tome cuidado com esse negócio de partidarismo, de dar notoriedade a alguém e debitar alguém crédito, pensando que tais homens têm tal poder ou têm tal coisa. Não é isso que Pedro vai falar em Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, depois de ele e João entrar no templo e curar um coxo, né, desde nascença, dizendo, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o coxo entrou para dentro do templo juntamente com Pedro e João, saltando e pulando. E aqueles que estavam ali no templo, né, observando aquela cena, começaram a olhar para João e para Pedro com a boca aberta, pensando que eles eram uma coisa, pensando que eles tinham grande poder, ou pensando que os mesmos eram até divindade. Quando Pedro e João percebem que o povo estava olhando para eles a ponto de querer reverenciá-los e adorá-los, Pedro toma a palavra e diz, por que vocês estão olhando para nós? Pensando que com o nosso próprio poder ou com a nossa própria santidade, nós fizemos esta coisa, ou nós curamos esse coxo. Não, não fomos nós, mas foi Jesus Cristo que morreu, ressuscitou dentre os mortos e está sentado à destra de Deus Pai. Amém, meu querido? Eu deixo esse vídeo para vocês aí. Por isso eu digo para vocês, se apeguem à exposição da palavra, se apeguem ao estudo bíblico, amem o estudo da palavra e você entenderá que o que somos, o que fazemos é tudo fruto da misericórdia e da graça de Deus. E repito o que Paulo disse, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima, né, reflexão, se assim Deus o permitir. Deus abençoe em nome de Jesus.